Nada melhor que um dinheirinho extra no bolso, no orçamento. Bom, tem quem vá pensando logo em pagar contas, mas tem quem já queira gastar um pouco mais, comprar uma coisa nova, dar uma equipada em casa. A gente conversa agora sobre o 13º salário e a injeção de pelo menos 1 bilhão e 100 milhões de reais na economia na cidade de Campinas. Isso mesmo, é o que está prevendo a Associação Comercial e Industrial da cidade. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o professor que ministra aula, justamente, disciplina de finanças, na Faculdade de Administração da PUC Campinas, o professor Eli Borochovicius. Olá, professor, uma boa tarde para o senhor. Olá, Carolina, boa tarde. O ideal é pagar conta, mas, em geral, a tendência não é essa com o 13º, é? É verdade. O ideal, se a pessoa estiver endividada, é sempre quitar essa dívida, né? E, em especial, se essa dívida ela trouxer uma taxa de juros maior do que aquela que a gente consegue receber nos nossos investimentos. Uhum. A população em geral está muito endividada mesmo, porque a Associação Comercial diz que já foi pior, né? Mas ainda tem gente devendo bastante na praça. É verdade. Eu puxei aqui alguns indicadores da Serasa Experian e o indicador de inadimplência, ele mostra que de 2009 para 2013, infelizmente, ele só tem aumentado. Então, nós tivemos um aumento significativo de 2010 para 2011 em 23%, depois aumentou em 15% e para esse ano já aumentou 1%. E um outro indicador importante é o indicador de demanda do consumidor por crédito. Esse percentual de 2012 para 2013 aumentou em 5%. Isso significa, então, que a população ela tem se endividado mais e tem buscado mais crédito ao invés de negociar a sua dívida. Uhum. Agora, a gente fala em dívidas, essas que já foram constituídas, e acaba se esquecendo que em janeiro outras virão com os impostos. O ideal era não só pagar, também fazer uma poupancinha para poder pagar as contas lá em janeiro? Olha, sem dúvida nenhuma. As pessoas, elas muitas vezes não se planejam. E o entendimento que eu tenho é que as pessoas precisam preparar o orçamento familiar, o orçamento doméstico, e elas precisam pontuar, colocar no papel todas as dívidas que elas devem ter para o início do ano. Então a gente lembra do IPVA, lembra do IPTU, mas a gente esquece dos presentes de Natal, dos presentes de Ano Novo que nós compramos e jogamos a dívida para o início do ano, esquece de material escolar, matrícula escolar e outros gastos que a gente vai tendo no cartão de crédito, no cheque especial, que normalmente trazem juros bem altos. Uhum. Bom, e são geralmente os juros que acabam nos amarrando nas dívidas, né? Como, professor, a gente pode se controlar? É interessante, quando sobrar o dinheiro, investir, fazer a poupança. Existe algumas, vamos dizer assim, travas que a gente pode se fazer? Olha, existe uma máxima das finanças que a gente diz, né? Pague-se primeiro. O que significa isso? Recebeu o salário, separa uma parte desse valor para os investimentos. Quando a gente não tem dinheiro, a gente não gasta, não é verdade? Então, o que a gente costuma dizer para as pessoas, separa uma parte da tua receita, já faz esse investimento, faz de conta que você não tem esse dinheiro, e aí a gente acaba se controlando um pouco mais. Tem que fazer de conta que não tem o dinheiro. Se enganar não é uma coisa muito atrativa, né? Para aquelas pessoas que têm um pouco mais de disciplina é mais tranquilo, mas não é o que acontece com a grande maioria das pessoas. Então a gente acaba se enganando, né? Quantas pessoas não colocam um relógio 5 minutos mais cedo para poder dormir aqueles 5 minutos a mais? Queira ou não, é algo assim psicológico que a gente tenta fazer, nem sempre funciona, né? Mas, enfim. Mas, professor, essa questão das finanças, do orçamento familiar, o senhor lembrou bem. Existem até algumas pessoas que colocam ali na ponta do lápis o que vão gastar com os presentes de fim de ano. Mas na hora, lá na loja, ou diante de um presente irresistível, ou que você acha que vai realmente fazer o agrado, né? A pessoa acaba gastando mais. E isso nem sempre é computado depois, eu digo, ainda que o orçamento tenha sido montado antes, né, professor?
Isso é comum acontecer. As pessoas costumam levar listas para poder fazer as compras. Isso acontece também em supermercado, né? A gente vai fazer as compras e sempre acha uma promoção, acha alguma coisa atrativa. É uma guerra que existe de vendas e marketing com a nossa consciência. O que eu particularmente costumo recomendar para as pessoas, leva a lista e procura não sair muito, não fugir muito dessa lista, ainda que seja extremamente atrativa a aquisição de novos bens, e nesse caso no Natal para o Ano Novo, a gente precisa fazer a nossa ceia, precisa fazer as compras, presentear as pessoas, mas é importante pensar um pouco a respeito disso e evitar os gastos. Eu costumo dizer que as pessoas que gostam da gente, elas não se importam muito com o valor daquilo que a gente está passando, mas, sem dúvida nenhuma, elas ficam contentes em saber que foram lembradas. Eu não recomendo as pessoas saírem comprando e gastando muito além daquilo que planejaram gastar, porque isso pode sair muito caro lá na frente. É bem caro mesmo. De fato, prejudica os primeiros meses do ano e aí fica irreversível, porque o salário em geral da população é o mesmo, né, professor? Todo mês ganha-se a mesma coisa, né? A não ser as pessoas que acabam tendo um bico aqui, outro ali, ou 2 trabalhos, ainda assim, sempre é a mesma margem no mês, não adianta se enganar. E tem um outro fator, professor, que às vezes esse dinheiro a mais dá uma sensação de elasticidade aí na conta. Muita gente usa o limite do cartão de crédito, do cheque especial, que já falávamos aqui no CBN Total há alguns anos. É um perigo, né, professor? Olha, esse, no meu entendimento, é o maior perigo, porque cartão de crédito e cheque especial são aqueles que trazem os juros mais altos, né? A gente chama lá de crédito rotativo. Eles trazem juros muito altos. Para que eu consiga recuperar o juro que eu pago para cartão de crédito e para cheque especial, eu levo muito tempo. Às vezes, a gente leva mais de 2 anos para conseguir recuperar aquilo que a gente gastou com os pagamentos de juros para cartão e cheque especial. Eu fico um pouco preocupado, na verdade, quando falo de educação financeira, porque as pessoas, em geral, vamos considerar os brasileiros em geral, senão a gente acaba generalizando demais, mas o brasileiro em geral, ele não se preocupa muito com educação financeira, ele não se preocupa muito em planejar o futuro. E é natural que quando entra o dinheiro, a gente vê aquele valor na nossa conta, a gente já queira gastar. Isso é típico do brasileiro, isso é natural, é comum, isso é cultural nosso. Mas isso porque falta educação financeira. E eu fico um pouco triste em saber que as escolas, aqui na região de Campinas em especial, têm um pouco de restrição em colocar a educação financeira para as crianças. E aí, obviamente, essas crianças que recebem educação financeira, elas já crescem, né, com uma saúde financeira melhor, já crescem com capacidade de pensar sobre as finanças. Uhum. Quero agradecer a participação do professor Eli Borochovicius aqui no CBN Total. Obrigado, viu, professor? Uma boa tarde para o senhor. Obrigado, boa tarde. Falando aí de 13º, tem os números que foram apresentados pela Associação Comercial e Industrial de Campinas. Esses recursos devem injetar na economia da cidade, entre esses meses de novembro e dezembro, 1.110 bilhão de reais. É um volume bastante grande, a estimativa é que pelo menos metade desse valor seja usado em compras, outros 40% para pagar contas atrasadas e ainda assim inadimplência disparada neste ano, um fator de preocupação dos lojistas. A tendência é que para os próximos 2 meses os devedores acabem negociando, né, os débitos, e fazendo outros também, porque estamos no fim do ano. A entidade também fez uma previsão de que pelo menos 10% do benefício seja levado para a poupança, pelo menos 10% aí do valor, né? As pessoas utilizem para uma poupancinha para pagar lá impostos dos IS, né? Os IPVAs, o IPTU, tem a escola das crianças, tem material escolar, tem bastante coisa para pagar no começo do ano. E também, tradicionalmente, essas contas todas que os consumidores fazem acabam realmente
também mordendo uma boa parcela do 13º. No ano passado, o volume em compras foi de 950 milhões de reais. Este ano, então, um aumento de quase 16%.